Francamente. Comunicação Artemisa Azevedo. Vamos seguindo, minha gente querida, com o nosso Falando Francamente. Entrevista. Nós vamos conversar agora com o doutor Fábio Rabaglia, ortopedista, e o assunto é o tamanho dos pés, que muita gente reclama, né? O que fazer? Boa tarde, doutor Fábio Rabaglia. Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes do Falando Francamente, da Rádio Nacional da Amazônia. É um prazer conversar mais uma vez com o senhor em nosso programa, viu, doutor? Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. Doutor, nós vamos falar aí sobre muitas pessoas, né, que querem diminuir o tamanho dos dedos do pé, o tamanho do pé. O que fazer, doutor? Tem solução? Na verdade, a redução do tamanho dos pés, assim, e também a redução do tamanho dos dedos, primeiro, os ortopedistas só reduzem se for uma causa mesmo ortopédica, uma causa de dor, uma causa de formigamento. Só pelo aspecto estético, geralmente não é realizado. Geralmente a pessoa ela tem um dedo maior que o outro, mas esse dedo formiga, esse dedo adormece, esse dedo traz calosidade, traz problemas na unha, ele bate no outro dedo, ou então o pé é muito grande que dificulta o calçado, ou então existe alguma deformidade de um dedo mais inchado, mais gordinho. Geralmente associado existe um problema de dor, um problema ortopédico, e daí que é a indicação de fazer esse tratamento cirúrgico para a redução dos dedos ou do tamanho dos pés. Quer dizer, só nesses casos mesmo, né, doutor? É só nesses casos mesmo. Se for uma cirurgia puramente estética, muitas vezes a cirurgia por si só pode levar a uma cicatriz, algum probleminha. Se a pessoa tem um pé flexível, não tem nenhuma patologia, geralmente não tem indicação de fazer essa cirurgia só pelo aspecto estético. Mas se a pessoa tem dor, formigamento, dormência, a unha sempre quebra, a unha fica roxa, a unha fica preta, ou então tem dificuldade de calçar o sapato, sempre um dedo bate no outro, causa um ferimento no outro, causa um machucado no outro, dói muito para andar, tem dificuldade para fazer esporte, daí sim tem uma indicação de fazer um tratamento nesse sentido. E quando a pessoa tem assim um problema, como você falou, uma deformidade no dedo, isso aí, por que acontecem essas coisas, doutor? É genética? Por que algumas pessoas nascem com algumas deformidades nos pés? Existem muitos que é congênito, a pessoa já nasce com uma deformidade nos pés, às vezes com um dedo a mais, às vezes com um dedo conjunto ligado no outro, assim, dactilia, ou então polidactilia quando tem um dedo a mais, ou mesmo a pessoa tem uma predisposição genética, como o caso do Joanete, e daí o uso contínuo do salto alto, bico fino, daí propicia a formação e o agravamento desse tipo de problema. A Joanete, mais ou menos 30% das pessoas têm Joanete, né? E 20% das pessoas, as mulheres têm 20 vezes mais do que os homens o Joanete, devido a esse problema, devido ao calçado, frequentemente calçado de bico fino, o salto alto. Com o salto alto e o bico fino, todo o peso é jogado para frente, como se a pessoa estivesse andando na ponta dos pés, e aquele sapato prendendo dos lados, daí ele propicia aquela deformidade do dedo, que é a Joanete, e se a pessoa tem um componente genético, isso aí vai agravando e vai formando aquele problema. Nos dedos a mesma coisa, calosidades, calos, tipos de pés diferentes. O pé cavo, por exemplo, aquele pé em concha, os dedos são mais assim, tipo em garra, são mais assim, curvos, né? Daí o sapato geralmente pega em cima e forma calosidade nos dedos. O Joanete forma calos embaixo do pé. Então existe um componente genético, assim, familiar, para ter esse tipo de problema. E também, né, doutor, eu acho, né, não sei, aí só vai dizer se é verdade, o tamanho do pé, ele é de acordo também com o tamanho da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa grande não pode ter um pé pequenininho, né? Porque aí não há nem equilíbrio, não é? É verdade. Geralmente o pé acompanha o tamanho da pessoa. A pessoa de 2 metros de altura tem que ter um pé grandão, né? A pessoa mais baixa, ele é proporcional ao tamanho da pessoa. Então, realmente, as pessoas às vezes acham que o pé é muito grande, mas a pessoa é muito alta, né? Uma mulher, principalmente, que é mais vaidosa, principalmente com o tamanho dos pés, uma mulher mais alta, ela realmente vai ter um pé maior. E dá para se ver que as gerações estão aumentando de estatura, e
cada vez os pés também estão aumentando, tanto no homem quanto na mulher, o tamanho dos pés estão aumentando. Nas lojas hoje em dia se vê tamanho 45, antigamente raramente se via tamanhos maiores, então isso aí é uma tendência, né? As pessoas estão aumentando a estatura e os pés também estão acompanhando. Agora, doutor, no caso da necessidade de uma cirurgia mesmo, né? Porque, como você falou, só em casos mesmo de necessidade que vocês fazem esse tipo de cirurgia. Quando vocês, por exemplo, tem gente que nasce com muitos dedos no pé, além do que, né? E aí vocês vão fazer uma cirurgia. A pessoa fica normal, o seu equilíbrio não altera, a vida dela volta a ser o que era antes, ou até melhor no caso, né? São cirurgias difíceis de fazer? Existem vários tipos de deformidade, mas geralmente é analisado através do exame do jeito da pisada da pessoa, também analisar o aspecto, se são 6 dedos no pé totalmente assim, perfeitos, se faz o raio-x, tem osso, muitas vezes é optado por nem fazer nada, se a pessoa anda bem, se a pessoa aqui está totalmente harmônico, muitas vezes opta-se por não fazer nada. Quando a pessoa às vezes tem um dedo a mais, esse dedo não tem osso, ele só tem o osso só na base. É um dedo que prejudica o uso do calçado, é um dedo que prejudica, às vezes a criancinha tem dor, não consegue, aquele lugar que machuca, que não consegue colocar um sapatinho no neném. Geralmente a gente faz essas cirurgias assim, de deformidade de um dedo a mais, a polidactilia, geralmente faz a criança bem pequenininha, com meses, né? Por volta de 8 meses já faz a retirada só daquela parte que está a mais, né? Só aquela parte que está a mais. E com isso aí geralmente cicatriza e depois raramente se vê aquele tipo de problema. Existem outras deformidades maiores, mas aí cada uma requer um estudo específico para ver a vantagem e desvantagem, para ver se realmente tem uma indicação para benefício fazer esse tipo de cirurgia. Como é que está assim, o Brasil em relação a essas cirurgias? Tem tecnologias novas, aparelhos novos? Como é que está a situação no momento, doutor? Vocês têm usado algum aparelho novo para fazer esse tipo de cirurgia ou não? Na verdade, com essa globalização, o Brasil acompanha realmente com congresso, com globalização. O Brasil realmente acompanha tudo da vanguarda assim, mundial. Geralmente acompanha bem de perto, principalmente a ortopedia. A ortopedia, eu acredito que é muito desenvolvida no Brasil, muito bem desenvolvida no Brasil. E existem, no caso de probleminhas de encurtamento daquele osso da base do pé, existem aparelhos para alongar aquele osso, existem várias técnicas assim para a melhoria de algumas deformidades que tem nos pés. Coloca balões que expandem a pele para depois a pele ganhar expansão para poder fazer uma plástica com mais facilidade. E existem tecnologias que são utilizadas e que podem ser recursos para alguns tipos de deformidade que a pessoa tem com sucesso, são técnicas de vanguarda. Né? Doutor, o senhor teria mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar, ou informação que o senhor gostaria de passar no nosso programa? Eu acho que muitas pessoas acham que existe alguma deformidade, que um pé é maior que o outro, às vezes que um dedo é maior que o outro. Na verdade, que o pé é mais largo, que o pé é mais gorducho. Muitas pessoas acham que o pé tem algum problema. Porém, os pés têm vários tipos de pé, e vários tipos de pé são pés normais, apenas são variações do normal do pé. Então, tem pessoas que têm um pé mais largo, têm um pé mais estreito, que tem um pé cavo, né, com concha, o pé mais chapado, o pé que cai para dentro, o calcanhar que cai para fora, ou cai para dentro. São variedades, né, normais do pé. O importante é que o pé não tenha dor, que o pé tenha mobilidade, mesmo que seja um pouco maior que o outro, mesmo que seja um pé assim um pouquinho mais gorducho. Tudo é variedade, tudo são variações, mas são tipos diferentes de pé normal. Se a pessoa tem um pé que sua, um pé que é mais duro, um pé que treme, ou um pé muito dolorido, daí realmente a pessoa tem que ficar preocupada, consultar um ortopedista para dar uma avaliada, muitas vezes requer algum tipo de tratamento ou mesmo tratamento cirúrgico. Quer dizer, antes de achar que seu pé não é normal, procura um ortopedista, ele que vai dizer se o pé é normal ou não, né, doutor? É verdade, porque existem variações, assim como uma pessoa mais alta, outra mais baixa, um mais gorducho, outro menos gorducho, então existem variações nos pés também, todo mundo é normal, porém tem tipos diferentes de pés, e é uma característica genética, né? Tá certo. Doutor Fábio, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Espero conversar novamente com o senhor aqui no Falando Francamente, tá certo?
Eu que agradeço, Artemisa. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Muito obrigada. Um abraço seu também. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado.